Oi artistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim desenhar alguns artistas que eu amo muito aqui do YouTube, eu estou bem empolgada. Eu escolhi 4 que eu mais tenho assistido ultimamente e alguns deles eu já acompanho há bastante tempo, como é o caso, por exemplo, da Femingos e da Nath, mas a Mika e o Pedro, que foram os outros dois que eu escolhi pra desenhar, eles são mais recentes e eu já tô muito apaixonada pelo trabalho deles aqui no YouTube, é realmente incrível. Se vocês não conhecem, eu super recomendo, vou deixar aqui na descrição os links para os canais deles para vocês conhecerem, porque eles são incríveis e maravilhosos. Então, eu fiz uns esboços antes de fazer esse desenho oficial, principalmente porque eu já tô meio acostumada com desenhos menores, então ampliar um pouco assim na folha foi uma coisa que me deu um pouquinho de trabalho, tanto que vocês vão ver que eu fiz o Pedro um pouco menor, até por eu ter meio que menos familiaridade com desenho de meninos. E isso acabou facilitando bastante, eu achei que ele ficou bem parecido também. E a Femingos, gente, a Femingos foi um caso sério, porque eu fiz a boca dela umas 70 vezes. Eu não tava conseguindo fazer uma coisa boa. E aí toda hora eu apagava. Eu tenho isso de não conseguir desgrudar da insistência em uma parte que não tá dando certo. E aí foi, apaguei várias e várias vezes. E ainda o resultado final eu acho que não ficou suficiente, porque ficou um pouco maior do que ela realmente é, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Mas eu acho que depois que eu pintei tudo, ela ficou bem parecida, deu uma lembrada. Então, tudo bem, não é mesmo? Não vamos reclamar. Para fazer o desenho, eu usei uma lapiseira, entre aspas, porque aqui a gente costuma chamar de poli. E ela é um 05, é da CIS, se não me engano, já tem uns 2 anos que eu tenho ela, eu gosto bastante. E eu gosto mais de desenhar com um lapiseira, eu acho mais levinho e a ponta também tende a ser bem fininha, então isso ajuda bastante. E essa folha, ela não é uma folha própria para desenho, se não me engano, mas ela é muito boa e ela tá me quebrando um baita galho. Ela tem 120 de gramatura, se não me engano. E eu não sei dizer pra vocês direito que tipo de folha ela é, porque se ela não é pra desenho, eu também não sei dizer pra que ela serve. Mas ela foi bem barata, a gente comprou numa papelaria. Então, tá quebrando galho. Não é uma canção, mas a gente dá conta. Uma coisa interessante desse desenho do Pedro foi que a foto de referência que eu peguei, ele tava com essa mecha do cabelo pra cima. Eu achei muito icônico, muito a cara dele. Ficou perfeito pra fazer um cartoon, então eu acabei mudando de opção. Vocês estão vendo que no rascunho eu fiz uma outra foto dele, que era uma que ele tava com a mão assim no rosto, que tava muito fofa. Mas aí eu optei por fazer ele com essa foto por causa do cabelo, achei muito maravilhoso. Então, o Pedro, gente, eu conheço ele há pouco tempo, assim, em relação aos outros, eu já tenho mais tempo assistindo. E eu amo muito, já gostei pra caramba do trabalho dele, ele é muito engraçado. E se você gosta de Harry Potter, provavelmente você vai adorar também. Eu vou deixar tudo linkado pra vocês irem acompanhar o trabalho deles, que realmente é muito legal. Sobre a pintura, eu usei tinta acrílica e tinta de tecido, eu dei uma misturada nas duas. E uma coisa que eu sempre faço é colocar água para poder fluir melhor. Nesse desenho, acabou que ficou bem espesso e a tinta, ela ficou com uma aparência de guache, ficou com uma aparência de tinta acrílica, na verdade, né, que é uma tinta acrílica. Mas eu digo isso porque normalmente eu costumo usar com bastante água, então o resultado ele fica um pouco mais fluido, mais leve, e isso é muito bom porque depois eu posso fazer os detalhes com um lápis de cor. Eu consegui fazer isso nesse desenho, mas se ele tivesse com mais água na pintura, provavelmente eu teria conseguido fazer isso de uma maneira mais suave, porque no final acabou ficando um pouco marcado, mas nada que tenha prejudicado muito. A pele da Mika eu dei uma errada.
Ela tem uma pele bem clarinha, e aí quando eu fiz essa mistura eu achei que tava perfeita, mas depois ela deu uma saturada e ficou meio alaranjada. Mas tudo bem, no final acho que deu até certo. E eu usei amarelo, vermelho e branco pra fazer a pele. Geralmente são os tons base que eu faço. Eu tenho laranja também, mas por alguma razão eu gosto de fazer com amarelo e vermelho mesmo. Então, o pincel, eu não sei dizer pra vocês nada a respeito praticamente, porque ele é muito antigo. Eu nem sabia da existência dele até pouco tempo, quando eu comecei a pintar. Então, eu não sei, tipo, marca, nem número, nem nada dele. Mas ele é muito bom, ele tem me quebrado um galho tremendo. Então, se vocês acharem um pincel vermelho por aí nas papelarias, pode ser que seja o mesmo, então pode ser que funcione muito bem. Pelo menos pra mim, ele tá funcionando direitinho. Tem uma dificuldade pra pintar com pincel só? Às vezes a gente tem, mas eu já pintei, tipo, coisas bem grandes assim. Tipo, bem grandes que eu falo uma folha, tá, gente? E deu pra fazer. Demorou um pouquinho, porque é um pincel só, realmente. Mas deu pra fazer. Quando eu faço tons de pele, eu vou controlando eles com o preto e o branco. Então, por exemplo, a minha base, ela é laranja. Se eu quero uma pele mais escura, eu coloco um pouco de preto. Se eu quero uma pele mais branca, mais clara, eu coloco um pouco de branco e resolve bem direitinho. Uma coisa legal sobre o cabelo da Mika é que ela já mudou ele um tanto de vezes. Tem um monte de vídeo da Mika que ele tá rosa, que ele tá azul, que ele tá branco. Brincadeira, não tenho certeza se tem um que lá tá branco, não. Mas pode ser que sim. E atualmente o cabelo dela tá nesse marrom meio preto, uma cor mais escura, mas, sei lá, não tão pintada, digamos assim. Então, o bom foi que eu não sei se eu acertei tanto no tom do cabelo dela, mas eu fiquei naquela de, vamos dizer que ela pintou, não é mesmo? Então acabou que eu optei por essa foto que ela tava com o cabelo mais natural, que é a mais recente, acho que tá inclusive no perfil dela, tanto no YouTube como no Instagram. Então, cada uma eu usei uma foto de referência. Para sombras, normalmente eu usaria a tinta mesmo para fazer, mas como eu falei para vocês, não ficou tão diluída essa tinta, né? Eu pintei, ela ficou mais concentrada mesmo, mais densa, então eu não quis usar tinta para fazer as sombras para não ficar muito marcado. Eu resolvi usar só lápis de cor mesmo e no final até que deu bem certo, mas eu acho que teria dado muito mais certo se eu fizesse com ela mais diluída. Eu gosto mais do resultado, pelo menos eu prefiro. E fica com cara de aquarela, então acho que fica muito legal. Pro cabelo da Femingos, eu usei algo parecido com o da Mika, só que eu dei uma clareada, eu senti que o dela tava um pouco mais claro. E uma dica que, por experiência própria, que eu aprendi nesse desenho mesmo, foi pintei a sobrancelha junto com o cabelo. Isso é muito importante, porque eu deixei meio que pra fazer de lápis de cor e no final achei que não ficou com o resultado que eu queria. Então, de repente, diluam mais a tinta caso vocês forem usar esse tipo de técnica. E aí vocês passam por cima, acho que fica bem melhor. Agora eu tô fazendo um contorno, vocês vão perceber que eu usei 3 canetas diferentes, assim. Eu usei primeiro uma Pilot, que é aquelas canetas de escrever em CD. Eu uso ela desde que eu comecei a desenhar, tipo, era muito mais acessível, então quebrava muito galho e até hoje eu sempre compro elas pra fazer esses trabalhos. Tem uma que é a 2.0 e tem uma que é 1.0 sem a ponta, então dá pra trabalhar tanto com traços mais grossos como com traços mais finos, isso é bem legal. E eu também usei, assim como no contorno em geral, de todo o desenho, eu usei uma caneta da Bic Intensity, que é bem boa também. Apesar dela ser base d'água, o que é um problema pra gente que trabalha com pinturas mais molhadas,
dá pra fazer uns efeitos legais e ela trabalha direitinho. E depois eu ainda usei a da Sakura que tá ali do lado, como vocês podem ver, porque a minha caneta da Pilot já estava acabando e como a Bic ela é a base de água, eu teria que esperar pra não manchar, pra tipo não passar o dedo assim, fazer um borrão. Então eu achei que a Sakura foi bem mais segura de fazer. Não mostrei pra vocês pintando o cabelo da Nath, porque realmente o vídeo ia ficar gigante e também porque ele me deu um certo trabalho. O cabelo da Nath ele é platinado ou algo assim, então foi um trabalhinho porque ele tem esse efeito de branco, mas também tem um pouco de preto. Então eu tive um pouco de trabalho, mas deu pra fazer de boas. Eu peguei um amarelo limão, misturei bastante com branco pra ele ficar bem clarinho, bem com essa cara de branco, mas não tão branco. E daí eu usei preto na raiz. E fui só passando assim, mesclando uma coisa na outra, fazendo umas sombras e deu bem certo. Eu acho que o efeito ficou bem legal, porque parece meio uma chama assim, não sei explicar pra vocês, mas no fim das contas deu tudo certo. Também usei duas canetas que são da Uniball, essas daí, a dourada e a branca, pra fazer uns detalhes. Então eu usei tanto pra fazer as joias, como pra fazer, tipo, os brilhos no olho, na boca e tudo mais, vocês já vão ver. E eu também usei lápis de cor para fazer as sombras, como vocês podem ver mais uma vez. Gente, essas canetinhas que a gente chama de hidrocor, não sei se chama assim em todo lugar, mas canetinhas, gente, eu tenho elas há muito tempo e eu sempre uso elas. Eu acho que, apesar das pessoas terem um certo preconceito com a coitada, eu acho que ela quebra um galho muito grande também. E pra fazer detalhes assim também é maravilhosa. Eu usei ela pra fazer delineado, usei ela pra fazer batom, acho que eu usei até pra fazer a sobrancelha, se não me engano. E os olhos da Flamingos, eles são castanho ou algo assim, mas aí eu usei o cinza. E claramente tá meio cinza mesmo. Mas tudo bem, a gente ignora, finge que foi a luz. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês, nossa, dei um pulo aqui. Eu também usei o marcador da Stabilo pra fazer a blusa da Mika. Eu achei que se não tivesse lilás em alguma coisa nela, não seria Mika. Quem acompanha o trabalho dela sabe que ela adora essa cor. E foi basicamente isso. O desenho está praticamente finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês curtiram. Se inscrevam no canal, a gente tá só começando, tem muita coisa pra vir por aí. Então é isso. Um beijo e não se esqueçam, vão criar alguma coisa.